Nós, cada primeiro domingo do mês, falamos deste tema. Igreja, família cristocêntrica. Igreja é uma família com Cristo no centro. E estamos a falar sobre o que é ser igreja. E é muito importante falarmos sobre isto. Estamos na carta aos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu e que circulou pelas igrejas, e é uma carta que fala da essência da igreja. É uma carta eclesiológica. Não é? Querem aprender uma palavra complicada? Para formarmos a nossa eclesiologia, a nossa teologia da igreja. Não é? O que é a igreja? Nós temos que pensar e temos que perceber isto. Se nós não entendermos o que é a igreja, a nossa vida de fé vai ser completamente distorcida. Nós não vamos ter uma vida de fé em condições se não tivermos na nossa mente bem presente aquilo que a igreja realmente é. Não é a ideia que temos das nossas experiências passadas, não é o que a televisão nos diz, não é o que ouvimos por aí, na nossa cultura. É o que a Bíblia fala sobre aquilo que a igreja é. Isso nós temos que entender. É crucial para a nossa vida de fé. E começamos por lembrar a essência daquilo que é a igreja. Neste versículo de Efésios 2,19, diz que nós já não somos estrangeiros nem hóspedes. Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Igreja é família. E é bom lembrar que tudo na Bíblia tem a ver com família. Deus sempre teve a ótica, sempre teve o objetivo de formar uma família. Um povo que é uma família. Começou numa família, Adão e Eva, e através da história, desde o início de Gênesis, da história de Israel, sempre se tratou de famílias. Famílias. Deus quer o quê? Deus quer filhos. Filhos, família. Tem a ver com família. Tem a ver com família. Deus é pai. Deus é pai. Família. Tudo na Bíblia, tudo que está na mente de Deus é família. Ele próprio é família. Pai, Filho e Espírito Santo. É família perfeita. Essa é que é a Sagrada Família. Não é? Mas Jesus nasceu numa família. Jesus, ele formou uma família. Ele fundou a igreja. Não é? Começou uma família de filhos de Deus, irmãos. Irmãos tem a ver com família. Irmãos. Não somos colegas. Nós não somos colegas. E somos irmãos. E irmãos devem ser amigos. Devem ser amigos. Alguém que tem filhos, mais do que um filho, querem que os vossos filhos sejam só conhecidos. O que é que vocês querem para os vossos filhos? Que eles sejam o quê? Amigos um do outro. Ou querem que eles só, se cumprimentem em casa? E digam olá. E depois vai cada um para o seu lado. Vocês estão bem com isso? Não, ninguém está bem com isso. Nós queremos que eles sejam amigos. Porque irmãos, é isso. Tem desentendimentos, sim. Mas depois é preciso fazer as pazes. E a igreja é igual. A igreja é igual. É suposto, nós que somos irmãos, termos também um relacionamento próximo com toda a gente, se possível. Claro que vamos estar sempre mais perto de algumas pessoas do que outras. Isso é normal, porque somos muitos. Não é? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha de fazer um esforço para nos chegar perto de quem estamos mais longe. Temos que fazer esse esforço. Temos que ser intencionais nisso. Então esta é a essência. A igreja é família. E vamos ver hoje como é que é viver uma vida nova em Cristo. Uma vida nova em Cristo em família. Só dá para viver em Cristo em família. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus. Não dá para viver em Cristo cada um por si. Não dá para viver em Cristo cada um... eu tenho a minha fé e tal. Não dá. Não dá. Isso não existe na Bíblia. É família. Só dá para viver em família. E a família de Deus é a igreja. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Vamos ler do 17 ao 24. Isso aí, vamos lá. Efésios 4, 17 ao 24. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor,
Não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras. E por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus lhes oferece. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova. Uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Uau! Versículo 17. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Uma palavra aqui importante, uma palavra importante aqui, que nos remete para outra coisa, que nós temos de ir ver. Portanto, ele está a dizer, digo-vos, portanto. Quer dizer que ele disse alguma coisa antes que é importante para nós. Então vamos ler antes um bocadinho. Vamos ler do 11 ao 16. Quando vimos estas palavrinhas, significa que temos que investigar um bocadinho mais. Ver o contexto. Versículo 11. Foi ele que constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas, não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. E depois, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos. Quando nós lemos isto, o que é que Deus nos está a dizer? Diz-nos que nós temos... Deus constitui pessoas para nos ajudar, não é? Líderes, guias, para nos ajudar, pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, para nos preparar, está aqui no versículo 12, para preparar os santos para a edificação do corpo, para o serviço da comunidade. Então Deus, Ele levanta pessoas para nos ajudar, para nos preparar, para nós servirmos, para nós edificarmos o corpo de Cristo, para nós participarmos na construção da família, para nós participarmos na vida da família, para contribuirmos com o que temos, estarmos preparados para isso, estamos centrados em Cristo, porque temos o objetivo de chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O nosso objetivo é chegar a conhecer Cristo totalmente. Esse é o nosso objetivo, conhecer a palavra de Deus totalmente, conhecê-lo totalmente. A palavra de Deus que nos revela quem é Cristo. E nós queremos conhecê-lo para nos tornarmos pessoas maduras. Não nos comportaremos como crianças que se deixam enganar por este e por aquele. E estamos a crescer, estamos a tornar-nos mais maduros, mais, como diz a Bíblia, somos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Olho aberto, não somos facilmente enganados, porque temos conhecimento, porque sabemos quem somos, sabemos o que é que Deus nos diz. Então já não somos criancinhas que são mais... É normal, as crianças não têm tanta experiência, então é mais fácil enganá-las. E então nós assim, nessa caminhada, nós proclamamos a verdade em amor. Portanto, se somos isso, se nós temos esse objetivo, se nós estamos nesse propósito de conhecer Cristo, de caminhar até sermos perfeitamente semelhantes a Cristo, e vamos alcançar isso na eternidade, aqueles que estiverem no caminho para isso, aqueles que escolherem Cristo como seu Senhor e Salvador, vão chegar lá, é garantido, vão chegar lá.
Se estamos assim, então, portanto, não vamos viver de acordo. Não vamos viver como os outros. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nós dizermos uma coisa e vivermos de outra maneira. Não faz sentido nós dizermos que acreditamos numa coisa e depois vivermos de uma maneira completamente oposta. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. Não vamos viver vidas duplas. Lá fora somos uma coisa, aqui na igreja somos outra. Paulo está aqui preocupado, está aqui interessado em passar esta mensagem. Não é? Não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Não. Nós, cristãos, devemos o quê? Ter uma mente diferente, ter um comportamento diferente. Mas nós só temos comportamento diferente quando temos uma mente diferente, uma mente transformada, um coração transformado. Romanos 12, 1, 2. É um versículo muito bom para entendermos isto. Não é? Em Romanos 12, 1, 2, diz: Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Atenção, não vivam de acordo com as normas deste mundo. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. É isso que Deus quer. Ele quer transformar a nossa mente para depois o nosso comportamento ser transformado também. Deus não começa a casa pelo telhado, porque isso não faz sentido. Nós às vezes queremos mudar o nosso comportamento antes de termos uma mente transformada. Sabem o que é isso? Isso é religião. Isso é religião. É querermos alcançar uma coisa que só Deus pode fazer através dos nossos próprios esforços. Não dá. Nós precisamos que Deus nos transforme para depois então nós termos um novo comportamento. Se vamos tentar ter um novo comportamento pelos nossos próprios esforços, nós vamos viver vidas de frustração. Vamos viver vidas desgastantes só a confiar no nosso esforço religioso. Vamos viver vidas secas, porque não vamos ter a vida de Deus em nós. Nós precisamos de começar por Deus para depois termos uma vida diferente. Precisamos de começar pela transformação da nossa mente, do nosso coração, para depois termos um comportamento diferente. E é isso. Primeiro a renovação, primeiro a transformação, depois o comportamento. Não vamos trocar a ordem das coisas. Claro, e o que Paulo está a dizer aqui é que o comportamento também tem de mudar. Não faz sentido nós termos uma mente transformada por Deus. Deus, Ele ser o Senhor da nossa vida. Não é? Nós dizermos, Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Deus, eu pertenço-te. E depois nós termos uma vida completamente oposta a isso. Então os cristãos devem ter uma vida diferente. Devem. Quem está na luz tem que brilhar. Quem está na luz tem que brilhar. Não dá para estar na luz e viver em trevas. Isso não faz sentido. Quem vive em trevas não está na luz. Nós gostávamos que fosse assim, não é? Nós gostávamos de poder estar em trevas, mas brilhar. Gostávamos de poder fazer as coisas à nossa maneira, sem Deus ter nada a dizer na nossa vida, seguirmos aquilo que nós desejamos, fazermos as coisas todas que nós queremos. Seguirmos os nossos caprichos, os nossos instintos, mas depois brilhar. Não funciona. Não funciona. Só brilhamos quando temos luz. E só temos luz em Deus. Porque Ele é a luz. E nele não há trevas. João diz isto muito bem. Vamos ler aqui um bocadinho de 1 de João. Primeira carta de João. Não é? João escreveu o Evangelho. Está aqui, mas depois escreveu cartas. E esta é a primeira carta que ele escreveu. João, discípulo de Jesus. Está aqui tintim por tintim aquilo que estávamos a dizer. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo, que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Ponto final. Aqui não há, Deus é luz, mas tem tem ali um bocadinho de um espacinho ali, um cantinho. Não, Deus é luz. Não há cantinhos. Irmãos, Deus é luz. E então, Deus é luz. E se dissermos que temos comunhão com Ele, se estivermos unidos, se dizemos que estamos unidos a Ele e andamos em trevas, então estamos a mentir.
aquilo que dizemos é mentira. Não dá para andar em trevas e dizer que temos comunhão com Deus. Não dá. Se é assim, nós estamos a mentir e não estamos a praticar a verdade. Não é compatível. Trevas não é compatível com Deus. Nada. Não é nada compatível. Ao contrário, atenção a estas palavrinhas importantes, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos todo o pecado. Já viram como é tão interessante? Se estivermos na luz, como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. Já viram que é tão interessante que não dá para estar na luz de Deus, não dá para ter uma vida de luz e não ter comunhão com os irmãos. Já viram como é interessante isto? As duas coisas estão obrigatoriamente ligadas. Não dá para viver uma vida tipo, eu sou um cavaleiro solitário, faço as coisas à minha maneira. Não dá. É em família. É em família. Se levarmos uma vida de luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica-nos todo o pecado. Estar na luz tem tudo isso. Estar na luz tem muitos ingredientes, inclui muita coisa. Estar na luz inclui termos comunhão uns com os outros. Estar na luz inclui estarmos purificados do pecado. Não quer dizer que a gente não peque, e depois João fala disso, porque nós pecamos e temos que confessar os nossos pecados e Deus purifica-nos através do seu sangue. Isto é um processo de lavagem. É como a nossa roupa. Não é? Não dá para lavar só uma vez. Nós temos que estar sempre a lavar a nossa roupa. E nós temos que estar sempre a ser lavados diariamente pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é 100% eficaz. Não deixa nódoa nenhuma. Só que depois nós vamos fazendo nódoas. E temos que... Isto é um processo sempre. Não é? De estarmos sempre a ser purificados das nossas más ações, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus hábitos, dos nossos impulsos, dos nossos instintos que são maus, não é? Que nos magoam a nós próprios, que magoam os outros. Então, isto tudo está incluído em estar na luz. E isto é importante, irmãos, não é só para nós, mas é para as pessoas que estão à nossa volta, que precisam da vida, precisam da luz. Por isso é que Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz, nós somos a luz, as pessoas à nossa volta precisam de ver a luz em nós. Se em nós só há trevas, o que é que nós vamos dizer à vida das pessoas? O que é que nós vamos acrescentar à vida das pessoas? Só vamos espalhar trevas à nossa volta. Então isto é uma responsabilidade. Não é só para a nossa própria vida, mas é para todos os que nos rodeiam. A nossa responsabilidade, o nosso chamado e a nossa missão para o mundo é ser luz. É ser luz. Ser luz. E nesta passagem, e ainda não passamos do primeiro versículo, não é? De Efésios, mas já lá vamos apanhar aqui o comboio. Paulo fala dessas pessoas, como é que essas pessoas que não têm a luz de Cristo, como é que elas vivem. O seu entendimento está completamente às escuras e por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração andam longe da vida que Deus lhes oferece. Paulo está a descrever a condição das pessoas que não conhecem Deus. Quem não tem a luz de Deus, só sobra isto, irmãos. Há luz e há trevas. Quem não está na luz, só lhe sobra isto. É o que sobra. É o que sobra quando rejeitamos a luz. O entendimento fica escurecido, a ignorância domina-nos, o nosso coração é duro, andamos longe da vida que Deus nos oferece. Mais, perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Quando nós não estamos na luz, só nos sobra isto, irmãos. Só nos sobra andarmos a fazer aquilo que nos apetece. Na luz, quando tudo está iluminado, aquilo que lá está, tudo é visível. Mas nas trevas, aí estamos à vontade. Se não estamos na luz, aí estamos à vontade. Isso é o pior que nos pode acontecer, é estarmos à vontade. Porque quando a gente está à vontade, ficamos à mercê
dos nossos próprios desejos, dos nossos caprichos, dos nossos sentimentos primários, como a inveja, como o ódio, como o ressentimento, como palavras agressivas, como tanta coisa, não é? Como inimizades uns com os outros. Esses são os nossos sentimentos primários. Basta olhar à volta no nosso mundo, não é? Para ver quais são os sentimentos primários do ser humano. E basta conhecer a história da humanidade para conhecermos os sentimentos primários. Não é? Guerras, inimizades, ódios, ressentimentos, tudo isso domina o ser humano. Porque não estamos na luz. Porque na luz essas coisas não conseguem resistir. Quando se acende a luz, as trevas desaparecem. Certo? Acendemos a luz, as trevas desaparecem. As trevas não têm lugar na luz. Agora, quando a luz está apagada, o que nos sobra é isto. Libertinagem, fazer aquilo que nos apetece. Usar a nossa liberdade para fazer o que nos apetece. E é um engano, porque aquilo que nos apetece, quando damos largas aos nossos apetites, isso escraviza-nos e perdemos a liberdade. É um engano. É um engano. Aquilo que nos apetece é o caminho da nossa própria destruição. Basta pensar no nosso dia-a-dia, não é? Não nos apetece... Alguém apetece levantar cedo e sair da cama de manhã para ir trabalhar? Então, vamos experimentar dar largas... Não vamos experimentar, não é? Só do pensamento. Só uma experiência de pensamento. Imaginem darmos largas a esses apetites. Não me apetece? Não me levanto. O que é que acontece ao nosso emprego? Vai à vida. E o que é que acontece às contas? Temos para pagar. Ficam por pagar. E o que é que acontece? Depois vem o banco e ficamos sem casa. Depois estamos perdidos na rua. E tudo começou com um apetite que nós quisemos satisfazer. Portanto, os nossos apetites é o que receita para o desastre. Receita para o desastre. Agora, nós que estamos na luz, nós temos que pensar que nós próprios, nós fomos transformados. E não foi pelo nosso esforço. Não foi porque nós um dia dissemos, ok, eu agora vou-me comportar de maneira diferente. Eu prometo a mim mesmo que eu agora vou viver de maneira diferente. Não. Nós próprios fomos transformados. Como está em Colossenses 1, 21, 22. Antes estávamos longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo, mas por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença, santos, dignos e sem culpa. Todos nós estávamos na mesma condição. Ninguém aqui era um anjinho, um ser angelical. Ninguém nasceu reconciliado com Deus. Todos nós estávamos longe de Deus. Éramos seus inimigos no nosso íntimo. Todos nós. Todos nós precisamos do sangue de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos. Sem Jesus, sem o seu sacrifício, todos nós estávamos perdidos. Ele reconcilia-nos com Deus. Fazemos as pazes com Deus. E basta receber aquilo que Jesus fez. Basta dizer sim, eu quero aceitar esse presente, essa dádiva que Jesus nos oferece na cruz. O seu sangue vertido por nós, o seu corpo partido por nós, para sermos livres de todo o pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado, lembram-se? É o sangue de Jesus. Então nós estamos nesse processo. Estamos nesse processo de sermos transformados a cada dia até chegarmos à semelhança perfeita de Cristo, como lemos antes. Nada é pela nossa força, nada é por nosso esforço, não é pela nossa força de vontade, não é porque nós merecemos alguma coisa, é porque Deus nos oferece de graça. Não compramos nada, não negociamos com Deus, não é preciso. Deus oferece-nos de graça, é só receber. E depois viver. Receber e depois viver. Viver não como aqueles que não receberam, mas como aqueles que receberam. Que é isso que faz sentido. Foi Ele que fez isso. Então, nós
que estamos na luz, vivemos vidas diferentes, mas cheias de compaixão. Porque muitas vezes nós caímos no erro, eu sou diferente, e caímos no erro da arrogância, de olharmos para os outros que ainda estão em trevas, como se nós fôssemos superiores, porque alcançamos algo, um patamar superior na nossa vida. É verdade, nós estamos num patamar superior, mas não é por nós, é pela graça de Deus. É porque Ele nos ofereceu de graça um presente que nós nunca poderíamos comprar. Então nós não temos nada que nos achar superiores a ninguém. E muitas vezes caímos nesse erro e olhamos para os outros de cima para baixo. Miserável. Né? Miserável. Não percebes nada disto. Eu é que sou. Eu é que... Olha para mim, eu é que... Nós temos que ser diferentes, mas com corações cheios de compaixão, porque nós lembramos quem nós éramos. Estivemos a cantar sobre isso. Não é? Estávamos cegos e perdidos, caminhávamos para o fim. Foi o sangue de Jesus que nos restaurou. Então nós devemos viver vidas de humildade. Não é? Lembrar sempre que não é por nós, é pela graça de Deus. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos coisas diferentes em Cristo. Voltamos a Efésios 4, 20, 21. A vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Nós de certeza que não aprendemos a viver como aqueles que não o conhecem. De certeza que não é isso que nós aprendemos. Nós ouvimos falar, nós fomos instruídos. Nós temos a palavra de Deus, temos a palavra que nos ensina. Temos tudo o que nós precisamos à nossa disposição. Temos pessoas que nos podem ajudar. Temos uma família que nos pode ajudar. Então, nós aprendemos a viver de uma forma diferente, através da mensagem de Jesus. Qual é essa diferença? Devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Devem abandonar aquilo que era trevas, abandonar as trevas. Isto é um processo para toda a vida. Não é? O sangue de Jesus purifica-nos. Mas nós, a cada dia, nós temos que nos desembaraçar das trevas. Porque as trevas estão sempre à nossa volta e estão sempre em nós. Nós estamos num processo de sermos purificados dessas trevas até ao fim, em que nós partimos para o Senhor e estamos com Ele para sempre, livres de tudo aquilo que nos destruía. Tudo aquilo que era embaraço para nós, que era pecado em nós. Mas nós temos que estar nesse processo. Porque senão nós não vamos a lado nenhum. Se não estivermos nesse processo, não vamos a lado nenhum. Só vamos mais fundo. Vamos fundar-nos mais fundo. Não vamos ser enganados pelos nossos desejos enganadores. Estão a ver, os nossos desejos enganam-nos. Temos que desconfiar sempre dos nossos desejos. Temos que estar sempre a vigiar os nossos desejos. Porque nós temos desejos muito automáticos, muito instintivos na nossa vida. Desejamos coisas que vemos muito facilmente. Não é? Estamos num mundo de imagens. Imagem em todo lado. Estímulos em todo lado. A publicidade é isso. A publicidade que nós vemos é para estimular os nossos desejos, para estimular os nossos olhos, para nós desejarmos. E nós sabemos que se formos comprar tudo o que é anunciado, estamos desgraçados. Não é? Mas nós quando vemos publicidade na televisão, parece tudo muito útil, parece tudo muito bom. Isto eu preciso disto para a minha vida. Não é? Aqueles anúncios da Ideia Casa, não é? Aquelas coisas tão úteis. Não é? Aquilo é tão útil. Não é? E depois a maior parte das pessoas compra e fica lá arrumado num canto. Não é? Mas às vezes até é. Só que nós não podemos ceder a todos os desejos que temos. Não, estamos perdidos. A nossa vida financeira afunda-se. Não é? Então, os desejos enganam-nos. Cuidado com os nossos desejos. E temos que renovar a nossa mentalidade segundo os critérios do Espírito. Segundo os critérios do Espírito. Ou seguindo os critérios do Espírito.
Os critérios do Espírito. Estávamos a falar ontem disto. Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Não são os nossos critérios humanos. São os critérios do Espírito de Deus que nós sabemos quais são esses critérios através de quê? Como é que nós sabemos quais são os critérios do Espírito? Através da palavra, e depois nós temos que viver a buscar o Espírito de Deus. A orar e a dizer, Senhor, guia-me. Quando temos que tomar uma decisão importante, guia-me, mostra-me. E o Espírito tem muitas formas de falar. Não é? Muitas formas de falar. Olha, eu lembro-me quando estava no Desafio Jovem. O Desafio Jovem é uma instituição que ajuda toxicodependentes, uma instituição cristã. E eu estava lá a fazer voluntariado. Estava super contente por estar lá. E na minha mente eu não ia sair de lá, ia estar lá durante muitos anos. Mas um dia estava na carrinha e eu ouvi uma voz a dizer, vai estudar. Vai estudar. E a única coisa que eu tinha na mente era psicologia. Eu ouvi essa voz no meu ouvido, vai estudar. E eu fiquei assim, não, o que é isto? Isto aqui eu devo estar... Não, isto não é... Isto fui eu, foram as minhas emoções. Então eu não obedeci logo. Não. Eu tenho um plano, é para estar aqui, é aqui que eu vou estar. E lá fiquei durante mais algum tempo, mas sempre com o coração pesado, porque não era aquilo que Deus queria para mim. E Deus Ele pressiona-nos. E Ele insiste. Até que eu comecei a não dormir à noite. E quando acordava à noite só pensava naquilo. Vai. Deus, deixa-me em paz. Deixa-me fazer aquilo que eu tinha planeado. Mas não, depois segui a voz do Espírito. Irmãos, não estava na palavra. A palavra não diz vai estudar ou não vai estudar. A palavra não diz isso. Não é? É o Espírito que fala ao nosso coração. Claro que há coisas que, porque nós temos a palavra, nós sabemos que o Espírito nunca nos vai mandar fazer. O Espírito nunca nos vai mandar fazer certas coisas. Olha, vai roubar. O Espírito não nos vai mandar fazer isso de certeza. Não é? Mas dentro daquilo que é lícito, o Espírito ele quer dirigir a nossa vida. E outras decisões importantes, não é? Mudança de emprego, começar um relacionamento, mudar de país, não é? Todas estas decisões nós temos que ter segurança do Espírito de Deus. Segurança do Espírito de Deus. Critérios do Espírito. Nós temos que conhecer os critérios do Espírito e depois ser guiados por Ele. E esse é o propósito de Deus para a família. Uma família com Jesus no centro, guiada pelo Espírito. Como falámos ontem. Sermos guiados pelo Espírito. Nas nossas decisões como igreja, nós também temos de ser guiados pelo Espírito. Não pelos nossos desejos enganadores. Temos que sempre desconfiar dos nossos desejos e buscar o Espírito de Deus. Juntos. Como família. Família com Jesus no centro não é família com cada um, comigo no centro. É família com Jesus no centro. Se Jesus está no centro, Ele é que tem de orientar. Ele é que tem de ter a última palavra. E na nossa vida pessoal é assim, na nossa vida como família também tem que ser assim. E então vivemos uma vida nova. Vivemos uma vida nova. Uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus. É isso que Deus quer formar, uma nova humanidade. Criada à sua imagem. Baseada em quê? Baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. É este tipo de humanidade que Deus está a formar. E sabem quem é? Sabem como é que se chama o grupo de pessoas que Deus está a formar para ser nova humanidade? Igreja. Chama-se igreja. Que é uma família. Uma família que Deus está a formar para ser a nova humanidade que Ele vai trazer no fim. Né? No fim dos tempos. Quando Jesus voltar, como estávamos a dizer, só vai sobrar a nova humanidade. E este caminho está aberto a todos. O convite é para todos. É para todos. Não é só para os bonzinhos,
Aliás, os bonzinhos normalmente não entram neste caminho porque acham que não precisam, já estão bem. É para aqueles que entendem a sua condição, a sua necessidade, que entendem que sozinhos só vão andar em trevas e que precisam de Deus para transformar as suas vidas. E quando nós entendemos isso e nos colocamos nas mãos de Deus, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele começa a formar-nos começa a formar-nos como novos seres humanos, uma nova vida, e agrega-nos à nova humanidade que Ele está a formar, que é a Igreja. Na Igreja, a Igreja é este projeto de nova humanidade que já está em ação, mas também há muita velha humanidade. Isso é que é chato, né? Há velha humanidade também. Essa velha humanidade nós a ideia é nós desembaraçarmos-nos dela. Desembaraçarmos-nos dela. Pelo Espírito de Deus. Pelo poder de Deus. Pela oração. Pela palavra. Irmos nos desembaraçando dessa velha humanidade. Mas ela está aqui entre nós. Ela está em nós. Não está entre nós. Está em nós. Está em mim. Está em ti. Está em todos. A nossa principal fonte de problemas, normalmente, não está fora de nós. A nossa principal fonte de problemas está dentro de nós. Normalmente, a não ser em casos extremos. Mas normalmente está dentro de nós. A principal fonte dos nossos problemas. E é com esses problemas que estão dentro de nós que nós temos primeiramente que lidar. Sim, temos que lidar com o que está fora também. Temos que lidar e ajudar-nos uns aos outros. Mas, primeiramente, nós precisamos de viver uma vida nova, começar por nós. E quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Isto é obra do ser humano. É isso? Não. Isto é obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Vida nova, obra de Deus, não somos nós que temos que fazer, é Deus que tem que fazer. Ele em Cristo reconciliou-nos consigo, mas a coisa não acaba aí. Ele chamou-nos a colaborar nessa missão de reconciliação. Nós fomos reconciliados para sermos instrumentos de reconciliação. Para apresentarmos aos outros a paz de Deus. Para apresentarmos aos outros a oportunidade de reconciliação que temos em Cristo. Cristo, Ele veio morrer na cruz para fazer as pazes, para nos dar a oportunidade de fazermos as pazes com Deus. Nele, nós podemos estar em paz com Deus. E somos chamados para apresentar isso aos outros. Não é para ficar para nós. É para anunciarmos. É para testemunharmos que há oportunidade de reconciliação. Então vamos viver uma vida nova. Vamos entender que não vem de nós, é de Cristo. E vamos anunciar isso aos outros. Que eles também podem. Que também é para eles. Como foi para nós, também é para eles e é de graça. E é de graça, irmãos. Que grande presente que nós temos para oferecer. Que grande presente que nós temos para oferecer da parte de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Somos chamados para trazer a reconciliação de Deus ao mundo. Que privilégio e que responsabilidade. Que privilégio e que responsabilidade. Temos a responsabilidade de ser luz, de nos desembaraçarmos das trevas que nos corroem e que nos levam para longe de Deus. Deixar as trevas para trás para podermos brilhar, para outros também poderem entrar na luz. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, aleluia, Deus. Obrigado pela Tua luz. Nos trouxeste das trevas para a Tua luz. Que maravilha, Senhor. Que bênção, Deus. Ajuda-nos a viver neste mundo, brilhando com a luz de Cristo.
Senhor, ajuda-nos em desembaraçarmos de todo o mal e de todas as trevas que estão à nossa volta e que nos querem dominar, que estão em nós também, que querem tomar conta da nossa vida. Pai, ajuda-nos, livra-nos, Senhor, de seguirmos os nossos instintos e sermos como ao mundo que não te conhece. Pai, ajuda-nos a não sermos trevas neste mundo, mas a sermos luz, Pai. Deus, liberta-nos, Senhor, dos nossos desejos enganadores. A cada dia, Pai, dá-nos discernimento. Pai, que possamos a cada dia deixar que Tu sondes o nosso coração. Que nos fales, Senhor, que nos corrijas, que nos repreendas, Senhor. Pai, ajuda-nos a separar tempo no nosso dia, para deixarmos que Tu fales ao nosso coração. Ajuda-nos a saber parar, a desligar os estímulos que nos querem manter sempre num estado de anestesia, que nos querem manter num estado em que não refletimos sobre nada. Mas ajuda-nos, Senhor, a separar tempo no nosso dia para refletirmos profundamente sobre a Tua palavra, sobre os critérios do Espírito, Senhor, para vivermos uma vida de acordo com o Espírito, de acordo com a verdade do Espírito. Uma vida baseada na justiça e na verdade, Senhor, na santidade. Pai, Tu podes fazer isso. Nós oramos porque sabemos que Tu podes fazer isso. Nós não conseguimos, para nós é impossível, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Ti, porque para Ti todas as coisas são possíveis, Deus. Então faz isso em nós. Traz à luz aquilo que está em trevas, Senhor. Traz à luz, Senhor, para que possa ser exposto e então ser trabalhado e então ser abordado, Senhor. E então ser objeto de atenção. Aquilo que está em trevas corrói e destrói. E muitas vezes nós não vemos. E, Pai, e nós queremos ser objetivos, Senhor. Nós não queremos viver como se tivesse tudo bem quando não está. Ajuda-nos, Senhor, a sermos objetivos. Pai, e a lidarmos com aquilo que Tu nos trazes, Senhor. A não termos medo de acender a luz nas trevas, para que aquilo que está nas trevas seja exposto e Tu possas, e pelo Teu poder, nos possamos desembaraçar. Senhor, precisamos disso, como pessoas, como famílias, como igreja. E oramos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos nos lembrar desta música que cantamos, das palavras que cantamos, acima de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. E vamos para a nossa semana assim, amém? Vamos para a nossa semana com isso bem presente na nossa mente. Para a nossa semana não, para amanhã, para hoje, porque amanhã já precisamos de renovar o nosso entendimento outra vez. Precisamos outra vez de lembrar. Isto é um exercício que não acaba, né, enquanto estivermos neste mundo. Mas amém. É bom podermos fazê-lo também em família.